E se o homem que te obrigou a escolher entre ele e o seu bebê aparecesse anos depois e descobrisse que a criança não só nasceu, mas é a cópia perfeita dele? No meio de uma festa, o silêncio corta o ar. O coração dele dispara e o dela ainda dói. O que acontece quando o passado volta para cobrar a dívida mais cruel? Deixe o like agora e se inscreva no canal. Responda nos comentários. Você perdoaria alguém que tentou te impedir de ser mãe? O escritório no último andar do arranha-céu parecia flutuar acima da cidade, suas janelas de vidro refletindo um mundo que Rodrigo Mendes controlava com punhos de ferro. Aos 35 anos, ele havia construído um império que fazia outros empresários tremerem apenas ao ouvir seu nome. Cada movimento calculado, cada palavra medida, cada emoção enterrada sob camadas de frieza que ele cultivara como uma armadura. O cheiro do café colombiano premium misturava-se ao aroma do couro italiano de sua poltrona executiva. Suas mãos, impecavelmente manicuradas, deslizavam sobre documentos que decidiriam o destino de milhares de empregos. Para Rodrigo, pessoas eram números, sentimentos eram fraquezas. E o amor? Bem, o amor era um luxo que homens como ele não podiam se permitir. O som da campainha do elevador o interrompeu. Seus olhos cinzentos, frios como aço, levantaram-se esperando ver seu assistente. Em vez disso, uma jovem de 22 anos entrou carregando uma bandeja com seu almoço. Cabelos castanhos ondulados escapavam de um rabo de cavalo simples, emoldurando um rosto que irradiava uma pureza que ele há muito tempo esquecera que existia. Desculpe o atraso, Sr. Mendes. A Marina está doente hoje, então eu vim trazer seu almoço. A voz dela tremia ligeiramente, mas seus olhos castanhos o fitavam com uma coragem que o surpreendeu. Lara trabalhava na copa da empresa há apenas 3 meses, sempre nos bastidores, sempre invisível. Até aquele momento. Rodrigo observou-a com a mesma intensidade que analisava contratos milionários. O uniforme simples não conseguia esconder a beleza natural que ela carregava, como se fosse um fardo. Havia algo nela que o intrigava, uma luz que contrastava brutalmente com a escuridão de seu mundo. Como você se chama? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Lara Santos. Ela colocou a bandeja sobre a mesa com mãos que tremiam imperceptivelmente. O perfume dela, sutil e doce como baunilha, invadiu seus sentidos de uma forma que o irritou profundamente. Ele não gostava de surpresas, especialmente aquelas que mexiam com seu autocontrole. Você estudou onde, Lara Santos? Eu não terminei a faculdade, senhor. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe. A honestidade brutal da resposta o atingiu como um soco. Em seu mundo, todos mentiam, todos escondiam, todos manipulavam. Mas ali estava uma jovem que confessava suas limitações sem vergonha. Nos dias seguintes, Rodrigo inventava desculpas para vê-la. Ficava até mais tarde no escritório, sabendo que ela fazia a limpeza noturna. Observava-a através das câmeras de segurança, fascinado pela forma como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, como se conseguisse encontrar alegria nas tarefas mais simples. A primeira conversa real aconteceu numa terça-feira chuvosa. Lara estava limpando as janelas quando um relâmpago rasgou o céu, fazendo-a se assustar e derrubar o borrifador. O líquido se espalhou pelo piso de mármore, criando poças que refletiam as luzes da cidade. Eu sinto muito, Sr. Mendes. Vou limpar agora mesmo. Ela se ajoelhou, suas mãos trêmulas tentando conter o estrago. Deixe isso. Rodrigo se aproximou, seu perfume caro misturando-se ao aroma de detergente. Você tem medo de tempestade? Um pouco. Lara se levantou, seus olhos encontrando os dele. Quando eu era criança, minha mãe dizia que os trovões eram os anjos reorganizando os móveis do céu.
A inocência daquela frase o desarma completamente. Quando foi a última vez que alguém havia compartilhado algo tão puro com ele? Quando foi a última vez que ele havia ouvido algo que não fosse sobre dinheiro, poder ou estratégias corporativas? Você acredita nisso? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Eu acredito que às vezes precisamos de histórias bonitas para tornar o mundo menos assustador. Lara sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro daquele escritório sombrio. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo não conseguiu dormir pensando em negócios. Pensou no sorriso dela, na forma como seus olhos se iluminavam quando falava da mãe, na vulnerabilidade que ela carregava como se fosse uma força. Os encontros se tornaram frequentes, sempre disfarçados de casualidade. Ele inventava reuniões tardias só para vê-la. Ela, por sua vez, começou a ficar um pouco mais tempo, arrumando coisas que já estavam perfeitas, como se também procurasse desculpas para prolongar aqueles momentos. A primeira vez que se tocaram foi num sábado. Lara havia ficado para fazer uma faxina extra, precisando do dinheiro para comprar remédios para a mãe. Rodrigo, claro, havia inventado uma emergência para estar lá. Quando ela tentou alcançar um livro na estante alta, ele se aproximou por trás, sua mão cobrindo a dela. O choque elétrico que passou entre eles foi inegável. Lara se virou lentamente, seu corpo prensado entre a estante e o peito dele. O perfume masculino a envolveu como uma nuvem intoxicante, fazendo seu coração disparar de uma forma que ela nunca havia experimentado. Rodrigo! Ela murmurou seu nome pela primeira vez, sem o formal senhor, e o som de sua voz, pronunciando seu nome, foi como música para os ouvidos dele. Você não deveria estar aqui, Lara. Mas mesmo dizendo isso, suas mãos se moveram para o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas rosadas. Nem você. A resposta dela veio em um sussurro, mas carregava uma verdade que ambos reconheceram. O beijo foi inevitável, intenso, desesperado. Todas as barreiras sociais, todas as diferenças econômicas, tudo desapareceu naquele momento. Era apenas um homem e uma mulher se descobrindo, se perdendo um no outro de uma forma que desafiava toda a lógica. Nos meses seguintes, o relacionamento se desenvolveu nas sombras. Rodrigo a levava para restaurantes discretos em bairros distantes, para hotéis boutique onde ninguém os conhecia. Comprou-lhe roupas caras que ela relutava em aceitar. Levou-a para ver o nascer do sol do terraço de seu apartamento. Sussurrou promessas no escuro que fazia questão de cumprir. Lara florescia sob a atenção dele, como uma flor que finalmente havia encontrado o sol. Pela primeira vez na vida, se sentia especial, desejada, amada. Rodrigo era atencioso de maneiras que a surpreendiam diariamente. Lembrava-se de detalhes minúsculos sobre ela, trazia seu chocolate favorito, massageava seus pés depois de longos dias de trabalho. Mas havia algo sombrio naquele amor. Rodrigo nunca a levou para eventos públicos, nunca a apresentou aos amigos, nunca falou sobre futuro. Quando ela questionava, ele desviava o assunto com beijos ardentes e promessas sussurradas que sempre pareciam temporárias. A bomba explodiu numa manhã de quinta-feira. Lara acordou enjoada, tonta, com um atraso que não podia mais ignorar. O teste de farmácia confirmou seus medos e esperanças ao mesmo tempo. 2 linhas rosa que mudaram sua vida para sempre. Ela agendou um jantar especial, preparou-se com o vestido azul que ele havia comprado, treinou as palavras 1000 vezes no espelho. Imaginou sorrisos, abraços, talvez até uma proposta de casamento. Imaginou um futuro onde não precisaria mais se esconder. Rodrigo, eu tenho algo importante para te contar. Suas mãos tremiam ao segurar a taça de vinho que não havia tocado. Diga. Ele cortou o bife com precisão cirúrgica, seus movimentos controlados como sempre. Eu estou grávida. As palavras saíram em um sussurro esperançoso,
carregadas de todo o amor que ela sentia por ele e pela vida que crescia dentro dela. O garfo dele parou no ar. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Quando ele finalmente levantou os olhos, a frieza que ela viu ali a congelou até os ossos. Não. A palavra saiu como um tiro, certeira e mortal. Rodrigo. Eu disse não, Lara. Você vai resolver isso amanhã mesmo. Sua voz era a mesma que usava em reuniões corporativas, fria, calculista, desprovida de qualquer emoção. Resolver? Você está falando do nosso bebê. Lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela lutou para mantê-las contidas. Não existe nosso bebê. Existe um erro que precisa ser corrigido. Ele se inclinou para a frente, seus olhos cinzentos duros como pedra. Você acha mesmo que eu vou arruinar minha carreira, minha reputação, por causa de uma aventura com uma funcionária? Cada palavra era uma punhalada. Aventura, funcionária, erro, todas as noites de amor, todos os sussurros carinhosos, todas as promessas se desfizeram como fumaça. Eu te amo, Rodrigo. Eu pensei que você pensou errado. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Aqui está o dinheiro para o procedimento e mais algum para você se recompor. Considere isso uma indenização generosa. Lara olhou para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. O papel crepitou entre seus dedos trêmulos quando ela o abriu, revelando uma quantia que representava meses de seu salário. Dinheiro para matar seu bebê. Dinheiro para pagar o erro. Eu não vou fazer isso. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Então você não terá mais emprego. E eu garanto que não conseguirá outro em lugar nenhum desta cidade. A ameaça foi proferida com a mesma naturalidade com que ele pediria café. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Você tem até amanhã para decidir. O procedimento ou sua carreira. Escolha sabiamente. Na manhã seguinte, Lara se encontrou na sala de espera de uma clínica particular, o envelope de dinheiro pesando em sua bolsa como chumbo derretido. As paredes brancas pareciam se fechar ao seu redor, o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas e provocando mais náuseas. Uma enfermeira a chamou pelo nome. Seus passos ecoaram pelo corredor como batidas de martelo em seu coração. Na sala de procedimentos, ela se deitou na maca gelada, olhando para o teto onde uma mancha de umidade formava o contorno de um coração imperfeito. Respire fundo, querida. Vai passar rápido. A voz gentil da médica contrastava com o frio do equipamento, mas quando a máquina foi ligada, algo dentro de Lara gritou mais alto que o medo, mais alto que as ameaças, mais alto que a desesperança. Ela se levantou abruptamente, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eu não posso. Eu sinto muito, eu não posso fazer isso. Saiu correndo da clínica, o envelope de dinheiro esquecido na cadeira. Na rua, abraçou a barriga ainda imperceptível e sussurrou pela primeira vez. Mamãe está aqui, meu amor. Mamãe vai proteger você. A chuva batia nas janelas do pequeno apartamento de um quarto, como lágrimas de um céu que chorava junto com Lara. O envelope com o dinheiro de Rodrigo permanecia intocado sobre a mesa da cozinha há 3 dias, como um fantasma que a assombrava a cada olhar. Suas mãos tremiam enquanto segurava a carta de demissão que havia chegado pela manhã. A assinatura dele fria e impessoal como uma lápide sobre os destroços de sua vida. Por justa causa devido a comportamento inadequado. As palavras dançavam diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas. Comportamento inadequado. Era assim que ele resumia meses de amor, noites de paixão, sussurros de carinho. Era assim que ele apagava a existência dela como se fosse apenas um erro de cálculo em seus livros contábeis. O telefone tocou pela 10ª vez naquela manhã. Mais uma empresa rejeitando seu currículo sem nem mesmo uma entrevista.
A influência de Rodrigo se estendia por toda a cidade como uma sombra venenosa, fechando portas antes mesmo que ela pudesse bater nelas. Sua reputação havia sido destruída com a precisão cirúrgica de quem conhecia todos os pontos fracos do mercado. Dona Conceição, sua mãe, observava tudo em silêncio do sofá surrado onde passava a maior parte dos dias. A artrite havia roubado dela a agilidade das mãos que um dia costuraram sonhos, mas não a sabedoria dos olhos que enxergavam além das aparências. O cheiro de camomila que sempre emanava dela era o único conforto que restara naquele mundo que desabava. Filha, você precisa me contar o que está acontecendo. A voz da mãe era suave como veludo gasto, carregando décadas de amor incondicional. Lara se ajoelhou ao lado do sofá, sua cabeça encontrando refúgio no colo materno, como nos tempos de criança, quando um joelho ralado era a pior dor do mundo. O perfume familiar de talco e lavanda a envolveu como um abraço. Mamãe, eu estou esperando um bebê. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de medo e esperança. Os dedos nodosos de Dona Conceição acariciaram os cabelos da filha com uma ternura que parecia curar feridas invisíveis. E o pai? Ele não quer. Ele me ofereceu dinheiro para... Lara não conseguiu terminar a frase. Mas você não fez. Não era uma pergunta, era uma certeza maternal que nascia do conhecimento profundo de quem havia criado aquela alma. Não consegui. Cada vez que pensava, sentia como se estivesse traindo não só o bebê, mas tudo aquilo em que sempre acreditei. Lara ergueu o rosto molhado de lágrimas. Mas agora não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho futuro. Como vou criar um filho assim? Dona Conceição segurou o rosto da filha entre as mãos trêmulas, seus olhos azuis, desbotados pelo tempo, brilhando com uma força surpreendente. Filha, eu te criei sozinha depois que seu pai nos abandonou. Trabalhei em 3 empregos, dormi no chão para que você tivesse cama, passei fome para que você tivesse comida. E sabe por quê? Porque o amor de mãe é a força mais poderosa que existe no universo. Nos meses seguintes, Lara descobriu na prática o significado daquelas palavras. Conseguiu um emprego como faxineira em um hospital, acordando às 4 da madrugada para pegar 3 ônibus até chegar ao trabalho. O cheiro forte de desinfetante provocava náuseas que ela disfarçava como podia, limpando o vômito de outros enquanto lutava contra o próprio. As mãos ficaram ásperas pelo contato constante com produtos químicos, as costas doíam pelo peso de baldes e vassouras, mas ela persistia. A cada movimento, a cada passo, sussurrava para a barriga que crescia: "Estamos juntas nessa, meu amor. Mamãe não vai desistir." À noite, costurava roupas para bebê com retalhos que Dona Conceição guardava há anos. Eram pequenos tesouros em tons pastéis, cada ponto dado com amor que transbordava pelos dedos machucados. O apartamento se enchia do som da máquina de costura antiga, uma melodia de esperança ecoando pelas paredes descascadas. Maia nasceu numa manhã de dezembro, quando o calor da cidade contrastava com a frieza do hospital público onde Lara deu à luz. O parto foi difícil, sozinha, exceto pela presença reconfortante de uma enfermeira experiente que segurou sua mão quando as contrações pareciam partir seu corpo ao meio. "É uma menina!" O choro do bebê encheu a sala como um hino de vitória. Quando colocaram Maia em seus braços pela primeira vez, Lara sentiu o mundo se reorganizar ao seu redor. Aquela criaturinha minúscula, de cabelos escuros e olhos que pareciam guardar segredos antigos, era a resposta para todas as perguntas que ela havia feito ao universo. "Oi, minha princesa. Mamãe está aqui." Sua voz tremeu de emoção ao beijar a testa macia do bebê. Mas a realidade não tardou a se impor.
Maia era uma bebê que chorava muito, especialmente durante as madrugadas. Lara descobriu que amamentar era mais difícil do que imaginava. Seus seios rachados sangravam. Suas noites se transformaram em vigílias exaustas, onde ela caminhava pelo apartamento embalando a filha. Dona Conceição ajudava como podia, mas sua saúde estava cada vez mais frágil. Havia noites em que Lara trabalhava durante o dia, voltava para casa para cuidar da mãe e do bebê, e ainda precisava costurar até altas horas para complementar a renda miserável. O dinheiro nunca era suficiente. As fraldas eram um luxo que ela racionava, lavando e reutilizando sempre que possível. O leite em pó, para complementar a amamentação, era comprado com moedas contadas uma por uma. Havia dias em que ela comia apenas pão para que sobrasse comida para a mãe. Maia crescia linda e saudável, apesar das dificuldades, seus olhinhos se tornando cada vez mais expressivos, seu sorriso iluminando os dias mais sombrios. Ela tinha uma risada cristalina que ecoava pelo apartamento, transformando aquele espaço apertado em um palácio de alegria. Mas uma noite, quando Maia completou 4 meses, a febre chegou. O termômetro marcava 40 graus. O corpinho da bebê queimava como brasa em seus braços. No pronto-socorro público, as horas se arrastaram em uma fila interminável de mães desesperadas e crianças chorando. Pneumonia, diagnosticou o pediatra cansado. Precisa de antibióticos específicos e acompanhamento. O remédio custava mais de R$ 200, quase todo o salário mensal de Lara. Ela olhou para a receita como se fosse uma sentença de morte. Depois para Maia, que respirava com dificuldade em seus braços. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado do berço improvisado, suas mãos unidas em oração, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Maia dormia inquieta, sua respiração ofegante cortando o silêncio como lâminas. Por favor, Deus, eu sei que pequei, eu sei que fiz escolhas erradas, mas ela é inocente. Ela não merece pagar pelos meus erros. Me dê forças para salvá-la. Sua voz era um sussurro desesperado na escuridão. Vendeu tudo o que tinha de valor, o anel que ganhara da avó, a corrente de ouro da primeira comunhão, até mesmo a máquina de costura que representava sua única fonte de renda extra. Cada objeto carregava memórias, mas nenhuma memória valia mais que a vida de sua filha. Com o dinheiro, comprou os remédios e passou 7 noites em claro, administrando medicamentos de hora em hora, medindo temperatura obsessivamente, cantando cantigas de ninar com a voz embargada de cansaço e medo. Dorme, meu anjo, que a mamãe está aqui. O vento lá fora pode até soprar, mas no colo da mamãe você vai ficar. A melodia inventada na hora se tornou sua oração, repetida infinitas vezes entre lágrimas e esperanças. Na 7ª noite, a febre finalmente baixou. Maia abriu os olhos e sorriu, suas mãozinhas pequeninas agarrando o dedo da mãe com uma força que parecia dizer: "Obrigada por não desistir de mim." Lara desabou em lágrimas de alívio, beijando cada dedinho da filha, cada fio de cabelo escuro, cada centímetro daquela pele macia que havia lutado tanto para proteger. Nós conseguimos, minha princesa. Mamãe e você, nós duas contra o mundo inteiro. E sabe de uma coisa? Eu escolheria você 1000 vezes, em qualquer vida, contra qualquer obstáculo. Sua voz era firme agora, carregada de uma força que ela nem sabia que possuía. Aquela noite, olhando Maia dormir pacificamente em seus braços, Lara compreendeu que havia se tornado mais do que mãe. Havia se tornado guerreira, protetora, fortaleza. Havia descoberto que o amor materno não era apenas um sentimento, era uma força da natureza capaz de mover montanhas e derrotar gigantes. O apartamento pequeno se encheu novamente do aroma de esperança.
Maia balbuciava suas primeiras sílabas, e cada som era música celestial para os ouvidos de Lara. Elas eram pobres em dinheiro, mas ricas em amor, duas almas que haviam encontrado uma na outra o significado completo da existência. O sol da manhã filtrava através das cortinas desbotadas, pintando listras douradas no chão de madeira gasta do apartamento. Maia, agora com 2 anos e meio, brincava com bonecas feitas de retalhos enquanto Lara se arrumava para mais um dia de busca por emprego. Haviam-se passado meses desde que perdeu o trabalho no hospital por faltar demais quando Maia ficou doente, e as economias há muito haviam se esgotado. O cheiro de café ralo misturava-se ao aroma de sabonete barato que Lara usava para se banhar. Suas roupas, cuidadosamente lavadas e passadas, não conseguiam esconder o desgaste do tempo, mas ela mantinha a dignidade como um escudo contra o mundo que insistia em julgá-la. "Mamãe vai trabalhar?" Maia ergueu os olhinhos curiosos, seus cabelos escuros caindo sobre os ombros como cortinas de seda. A criança havia herdado traços que Lara tentava não reconhecer, uma beleza que crescia a cada dia e que por vezes a fazia se lembrar de quem ela preferia esquecer. "Mamãe vai procurar trabalho, meu amor. Você fica com a vovó, tá bom?" Lara beijou a testa da filha, respirando aquele perfume único de criança misturado ao sabonete de glicerina que compravam no mercadinho da esquina. Dona Conceição observava tudo do sofá, suas mãos cada vez mais trêmulas, segurando uma xícara de chá morno. A artrite havia piorado, e os remédios que antes aliviavam a dor agora eram um luxo que não podiam mais se permitir. "Vai com Deus, filha. Hoje vai dar certo, eu sinto." A primeira entrevista foi em uma loja de roupas no centro da cidade. Lara pegou 2 ônibus lotados, seu corpo prensado contra desconhecidos que carregavam seus próprios fardos e desesperanças. O cheiro de suor misturado ao perfume barato criava uma atmosfera sufocante que a fazia lutar contra náuseas. "Você tem experiência em vendas?" A gerente, uma mulher de meia idade com óculos de aros grossos, examinou seu currículo com desinteresse. "Tenho experiência em atendimento ao cliente e aprendo rápido." Lara manteve a voz firme, mesmo sentindo o suor frio escorrer por suas costas. "Vemos que há uma lacuna no seu currículo. 2 anos sem trabalho fixo. Por quê?" "Eu tive uma filha e precisei cuidar dela quando ficou doente." A honestidade custava caro, mas era tudo que ela tinha para oferecer. O olhar da gerente endureceu imperceptivelmente. "Entendo. Vamos entrar em contato." Lara sabia que aquele telefonema nunca viria. Caminhando pelas ruas movimentadas, passou em frente a um café onde executivos tomavam cafés de R$ 20, enquanto ela calculava se tinha dinheiro suficiente para a passagem de volta. A diferença entre os mundos a atingiu como um soco no estômago. A segunda entrevista foi ainda pior. Numa empresa de telemarketing, o supervisor a olhou de cima a baixo como se ela fosse uma mercadoria em liquidação. "Aqui a gente trabalha por comissão, não tem salário fixo. Você aguenta a pressão?" "Preciso trabalhar." Foi tudo o que conseguiu responder. "Tem filho pequeno?" "Tenho, mas isso não interfere no meu trabalho." "Sei." O homem rabiscou algo no papel e dispensou-a com um aceno de mão. "A gente liga." E na terceira entrevista do dia, numa padaria, o dono foi direto ao ponto. "Pago menos que o salário mínimo. Não registro em carteira, mas o trabalho é honesto. Aceita?" Lara engoliu a humilhação como um remédio amargo. Estava disposta a aceitar qualquer coisa, mas quando chegou em casa e viu Maia brincando inocentemente no chão, algo dentro dela gritou que sua filha merecia mais que uma mãe destruída por empregos que a tratavam como lixo. Foi Dona Conceição quem trouxe a esperança numa tarde de quinta-feira. "Filha, a vizinha do 2º andar, disse que a floricultura da Dona Helena está precisando de gente. Por que você não vai lá tentar?"
A floricultura Esperança ficava numa esquina charmosa do bairro, suas vitrines coloridas contrastando com o cinza do asfalto. O cheiro de rosas, lírios e cravos invadiu as narinas de Lara antes mesmo que ela empurrasse a porta de vidro. Era como respirar pela primeira vez em meses. Dona Helena era uma senhora de cabelos prateados e sorriso gentil, suas mãos manchadas de terra, falando de anos dedicados a fazer a beleza florescer. Você entende de flores, querida? Não muito, mas sempre amei plantas. Minha avó tinha um jardim lindo. Lara sentiu-se estranhamente em casa, entre os vasos coloridos e as pétalas perfumadas. O que importa não é o que você sabe, é o que você sente. Flores respondem ao carinho, não ao conhecimento técnico. Dona Helena a conduziu pelos corredores estreitos da loja. O salário não é muito, mas é registrado e você pode trazer sua filha quando precisar. Lágrimas de gratidão queimaram os olhos de Lara. A senhora nem me conhece. Eu conheço o suficiente. Vejo uma mãe lutando. E isso me basta. A gentileza na voz da Dona Helena era como bálsamo em feridas abertas. Nos primeiros dias de trabalho, Lara descobriu que had encontrado mais que um emprego. Havia encontrado um santuário. As manhãs começavam com o ritual de regar as plantas, suas mãos aprendendo a distinguir as necessidades de cada espécie. Rosas precisavam de cuidado delicado. Gérberas gostavam de sol direto, violetas preferiam cantos sombreados. Maia adorava a floricultura. Corria entre os vasos como uma borboleta entre jardins, seus risos ecoando entre as flores como música celestial. Dona Helena a tratava como neta, ensinando-lhe os nomes das flores e deixando que ajudasse a regar as plantas menores. Mamãe, essa flor está triste? Maia apontou para uma rosa que murchava. Às vezes as flores ficam doentes, igual pessoas, mas com carinho elas melhoram. Lara cortou os galhos secos e trocou a água do vaso. A vida finalmente parecia ter encontrado um ritmo. O salário era modesto, mas constante. Lara conseguiu quitar algumas dívidas atrasadas e até comprar um vestido novo para Maia. As noites se tornaram mais tranquilas, preenchidas por histórias inventadas e canções sussurradas. Mas a paz durou pouco. Numa manhã de terça-feira, Maia acordou com a testa queimando. O termômetro marcava 39 graus e a criança reclamava de dor de cabeça e garganta. Lara a levou correndo para o posto de saúde, seu coração disparando com memórias da pneumonia que quase levou sua filha bebê. É uma infecção bacteriana forte, diagnosticou a médica, uma jovem residenta com olheiras profundas. Precisa de antibióticos específicos e repouso absoluto. O remédio custava R$ 150, mais de metade do salário de Lara. Ela olhou para a receita sentindo o mundo girar ao seu redor. Tem algum similar mais barato? Este é o mais eficaz para o tipo de infecção dela. Sem o tratamento adequado, pode evoluir para algo mais sério. Lara comprou o remédio com o dinheiro que havia guardado para o aluguel do mês seguinte. Nos dias seguintes, ficou em casa cuidando de Maia, que se debatia em febre alta e delírios. A criança chamava por papai em seus sonhos febris, uma palavra que cortava o coração de Lara como vidro. Quando voltou ao trabalho depois de uma semana, encontrou Dona Helena preocupada. Querida, a temporada de casamentos está acabando. As vendas caíram muito, vou ter que reduzir o pessoal. O mundo desabou novamente. Dona Helena, por favor, eu preciso deste trabalho. Filha, se dependesse só de mim... Os olhos da senhora se encheram de lágrimas genuínas. A loja está passando por dificuldades. Meu marido está doente, os tratamentos são caros. Lara compreendeu que sua sorte havia chegado ao fim. Naquela noite, sentada no chão do quarto que dividia com Maia, calculou
e recalculou as contas numa folha de papel já amarelada. Os números dançavam diante de seus olhos como demônios zombeteiros. Aluguel atrasado, conta de luz vencida, remédios para Dona Conceição, fraldas para Maia, que ainda usava à noite, comida. A matemática da sobrevivência era cruel e implacável. Maia dormia tranquila finalmente, sua respiração regular enchendo o silêncio do apartamento. Lara acariciou os cabelos sedosos da filha, memorizando cada traço daquele rostinho que era a razão de sua existência. "O que eu vou fazer, minha princesa? Como vou te proteger agora?" Sua voz era um sussurro quebrado na escuridão. Foi então que Maia abriu os olhos, como se tivesse sentido a angústia da mãe. Seus dedinhos pequenos encontraram o rosto molhado de lágrimas de Lara. "Não chora, mamãe. Amanhã o sol vai brilhar." A inocência daquelas palavras, a fé absoluta que brilhava nos olhos escuros da criança, deu a Lara a força que não sabia que ainda possuía. "Você tem razão, meu amor. Amanhã tudo vai melhorar." Ela beijou a testa da filha, respirando profundamente o perfume de esperança que emanava daquela criatura pequena e poderosa. Lara não sabia ainda, mas o universo estava tramando uma mudança que mudaria suas vidas para sempre. Maia estava crescendo, e com ela crescia também uma semelhança inegável com alguém que havia tentado apagar sua existência. O destino estava preparando um reencontro que testaria todos os limites do perdão e do amor. Enquanto isso, mãe e filha dormiam abraçadas, duas guerreiras descansando entre batalhas, preparando forças para enfrentar o que o amanhã traria. A chuva batia pesada contra as janelas do escritório no último andar, criando um ritmo hipnótico que não conseguia acalmar a inquietação que tomava conta de Rodrigo Mendes há meses. 5 anos haviam se passado desde aquela noite no restaurante. 5 anos desde que havia tomado a decisão que agora o assombrava em cada momento de silêncio. O império que construíra havia crescido exponencialmente. Sua empresa agora tinha filiais em 3 países. Seu nome estampava capas de revistas de negócios. Sua opinião movia mercados. Mas o sucesso tinha gosto amargo na boca, como remédio que cura o corpo enquanto envenena a alma. O perfume do café colombiano que sua secretária havia deixado sobre a mesa se misturava ao aroma do couro importado de sua poltrona, mas nada conseguia mascarar o cheiro de vazio que emanava de sua vida. Havia mulheres, claro, modelos deslumbrantes, executivas ambiciosas, herdeiras de fortuna, todas lindas, todas descartáveis, todas incapazes de preencher o buraco que crescia em seu peito. "Senhor Mendes?" A voz de sua secretária soou pelo interfone. Sua presença foi solicitada na festa de aniversário da filha do senhor Carvalho. Ele insiste que o senhor apareça, mesmo que rapidamente. Rodrigo suspirou, massageando as têmporas, onde uma dor de cabeça latejava persistentemente. Eduardo Carvalho era um dos principais investidores de sua empresa, um homem cuja amizade valia milhões em contratos. Recusar o convite seria um insulto que custaria caro. "Que horas é a festa?" "Às 4 da tarde, senhor, no Clube Recreativo Elite." Rodrigo olhou para o relógio. 13h30. Tinha tempo suficiente para uma aparição protocolar, alguns apertos de mão, sorrisos ensaiados e uma desculpa elegante para sair cedo. Era sábado e ele havia planejado passar o dia revisando relatórios, como fazia todos os fins de semana dos últimos 5 anos. O Clube Recreativo Elite era exatamente o tipo de lugar que ele esperava. Ostentação disfarçada de elegância, mulheres com joias caras discutindo futilidades, homens medindo o sucesso pelo tamanho dos relógios. O salão principal havia sido decorado com balões rosa e dourado, uma profusão de cores que feria seus olhos acostumados às tonalidades neutras de seu mundo corporativo. "Rodrigo, que bom que você veio!"
Eduardo Carvalho se aproximou com um sorriso largo, o rosto corado pelo whisky premium que circulava entre os convidados. Você precisa conhecer minha princesinha. Sofia faz 5 anos hoje. Rodrigo forçou um sorriso, seus olhos vagando pelo salão em busca de uma rota de fuga. Crianças corriam entre as mesas, seus gritos agudos ecoando como alarmes em seus ouvidos. Ele não tinha paciência para aquilo, nunca teve. Crianças representavam responsabilidade, vulnerabilidade, tudo aquilo que ele havia aprendido a evitar. Foi quando a viu. No centro do salão, cercada por outras crianças, uma menina de cabelos escuros ondulados ria enquanto abria presentes coloridos. Suas mãozinhas delicadas rasgavam o papel com cuidado, como se cada embrulho fosse um tesouro precioso. O vestido rosa claro que usava contrastava com a pele morena, e quando ela ergueu o rosto para agradecer um presente, Rodrigo sentiu o mundo parar. Os olhos. Aqueles olhos cinzentos idênticos aos seus, aquela linha da mandíbula que ele reconhecia no espelho todas as manhãs, aquele sorriso que era uma cópia perfeita do seu aos 5 anos de idade, preservado em fotografias amareladas que sua mãe guardava religiosamente. O copo de uísque escorregou de sua mão, despedaçando-se no chão de mármore com um estrondo que cortou o ar como um tiro. As conversas ao redor cessaram por um momento, todos os olhos se voltando para ele, mas Rodrigo não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava vendo. Você está bem, meu amigo? Eduardo segurou seu braço, preocupação genuína estampada no rosto. Eu preciso de ar. Rodrigo se dirigiu cambaleante para a varanda, seus passos incertos como os de um homem bêbado, embora não tivesse tocado uma gota de álcool. Do lado de fora, o ar fresco da tarde não conseguiu aliviar a sensação de sufocamento que tomava conta de seus pulmões. Suas mãos tremiam enquanto acendia um cigarro, vício que havia abandonado há anos, mas que voltava em momentos de extremo estresse. Era impossível. Tinha que ser coincidência. Havia milhares de crianças com olhos cinzentos, milhares de crianças com cabelos escuros. Mas enquanto tentava se convencer, sua mente calculava automaticamente. 5 anos. A menina tinha 5 anos. Voltou para o salão como um fantasma, seus movimentos mecânicos e estudados. Posicionou-se estrategicamente perto da mesa principal, fingindo escutar as conversas dos adultos, enquanto seus olhos não se desviavam da criança. Maia, venha cumprimentar o titio Eduardo. Uma voz feminina chamou a menina, e Rodrigo sentiu seu coração parar completamente. Maia. O nome ecoou em sua mente como um eco de uma vida passada. Ele conhecia aquela voz, aquele tom carinhoso misturado com firmeza maternal. Lentamente girou o corpo até encontrar a fonte do som. Lara estava ali. 5 anos mais velha, mais magra, com rugas de preocupação que não existiam antes ao redor dos olhos, mas ainda inconfundivelmente ela. Usava um vestido simples, provavelmente comprado em liquidação, mas carregava a mesma dignidade que sempre a distinguiu. Seus cabelos estavam presos num coque despretensioso, alguns fios rebeldes emoldurando um rosto que ainda o fazia lembrar por que havia se perdido nela tantos anos atrás. Maia correu até a mãe e se aconchegou em suas pernas, o gesto protetor e carinhoso delas duas, revelando uma cumplicidade que cortou o coração de Rodrigo como uma lâmina afiada. Era óbvio que elas eram tudo uma para a outra, um universo completo e fechado do qual ele havia se excluído voluntariamente. Lara, querida, uma senhora elegante se aproximou, claramente a avó da aniversariante. Como você conseguiu que Maia ficasse tão linda? Esse vestido é um encanto. Obrigada, Dona Marisa. Eu mesma fiz. Lara sorriu com aquela doçura que um dia havia derretido todas as defesas de Rodrigo. Maia escolheu a cor. Você fez! Que talento! Eduardo deveria te contratar para fazer os vestidos da Sofia.
Rodrigo observou cada interação, cada sorriso, cada movimento. Lara trabalhava como costureira, provavelmente fazendo bicos para sobreviver. Maia era educada, mas tímida, escondendo-se atrás da mãe sempre que um estranho se aproximava. Havia uma leveza entre elas, uma alegria genuína que contrastava brutalmente com o vazio dourado de sua própria existência. Quando Maia voltou para brincar com as outras crianças, Rodrigo não conseguiu resistir a se aproximar. Sentou-se numa cadeira próxima ao grupo infantil, fingindo checar mensagens no celular enquanto observava cada movimento da menina. Maia era inteligente, isso ficou claro rapidamente. Organizava as outras crianças em brincadeiras, dividia seus doces espontaneamente, consolava um menino menor que havia se machucado. Havia nela uma generosidade natural que fez Rodrigo se perguntar de onde vinha aquela bondade, certamente não dele. Tio, o senhor quer brincar? Maia havia se aproximado dele com a coragem inocente que só as crianças possuem. De perto, a semelhança era ainda mais chocante. Era como olhar para uma versão feminina e delicada de si mesmo em miniatura. Eu não sei brincar muito bem. Sua voz saiu rouca, carregada de emoções que ele não sabia nomear. É fácil, vem. Maia estendeu a mãozinha pequena e Rodrigo, sem pensar, a aceitou. O toque foi elétrico. A pele macia e quente da criança contra sua palme calejada pelos anos de trabalho obsessivo. Maia o conduziu até onde as outras crianças brincavam de roda, incluindo-o naturalmente no grupo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por 15 minutos, Rodrigo esqueceu quem era. Cantou músicas infantis que não sabia que ainda lembrava, riu de piadas sem graça, deixou-se levar pela alegria contagiante daquelas crianças. E no centro de tudo estava Maia, irradiando uma luz que parecia capaz de curar feridas que ele nem sabia que tinha. Maia, vem cá, filha. A voz de Lara cortou o momento como uma espada. Rodrigo ergueu os olhos e encontrou o olhar dela do outro lado do salão. Por um segundo, o tempo voltou 5 anos no passado. Havia dor naqueles olhos castanhos, mas também força, uma força que ela não possuía quando era jovem e vulnerável. Lara se aproximou com passos firmes, cada movimento carregado de tensão. Quando chegou perto o suficiente para que só ele pudesse ouvi-la, sussurrou com uma frieza que o surpreendeu. Não se atreva a se aproximar dela. Lara, eu... Não. Ela pegou Maia pela mão com delicadeza, mas a firmeza de seu gesto era inegável. Vamos embora, minha filha. Ah, mas mamãe, eu estava brincando. Maia protestou com a indignação própria da idade. A festa já acabou para nós. Lara beijou a testa da menina, seus olhos ainda fixos em Rodrigo. Diga tchau para os amiguinhos. Rodrigo assistiu impotente enquanto elas se afastavam. Maia acenou para ele por sobre o ombro da mãe, aquele sorriso inocente partindo seu coração em pedaços. Quando desapareceram pela porta principal, ele permaneceu imóvel, cercado pelo barulho da festa, mas mergulhado num silêncio ensurdecedor. Eduardo se aproximou, seguindo seu olhar em direção à porta. Bela mulher, não é? Lara. Ela faz trabalhos de costura para minha esposa, às vezes. Mulher batalhadora, cria a filha sozinha. O pai sumiu quando soube da gravidez. Cada palavra era uma punhalada. Sozinha? Completamente. Mas que mulher forte! Maia é uma criança adorável, muito bem educada. É impressionante como mães solteiras conseguem fazer milagres com tão pouco. Rodrigo saiu da festa sem se despedir, dirigindo pelas ruas da cidade em piloto automático. Quando deu por si, estava estacionado em frente ao prédio onde Lara morava anos atrás. O apartamento estava vazio, um cartaz de aluga-se grudado na janela. Naquela noite, sozinho em sua cobertura de luxo, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou na varanda,
observando as luzes da cidade como constelações terrestres, enquanto o rosto de Maia dançava diante de seus olhos. Havia encontrado sua filha, uma filha que crescera linda e saudável, apesar de todos os obstáculos que ele havia colocado em seu caminho. Pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo Mendes chorou. Chorou pela criança que perdeu, pela mulher que magoou, pelo homem vazio em que se transformou. Chorou porque tinha uma filha perfeita que o chamava de tio e uma ex-amada que o olhava como se fosse veneno. O amanhecer o encontrou ainda na varanda, planejando como reconquistar o que havia perdido, sem fazer ideia de que a jornada que estava prestes a começar testaria cada fibra de seu ser e o forçaria a confrontar o monstro que havia se tornado. Maia existia. Maia era sua filha. E agora ele tinha uma razão para viver que ia muito além dos números em sua conta bancária. Os dias seguintes ao reencontro passaram como um borrão de obsessão e desespero. Rodrigo havia contratado um detetive particular, um homem discreto e eficiente, que em 48 horas lhe entregou um relatório completo sobre a vida de Lara e Maia. Cada página que lia era uma punhalada em sua consciência, cada detalhe uma prova de sua crueldade passada. Lara morava num apartamento pequeno no bairro de Vila Madalena. Dividia o espaço com a mãe doente e sustentava a família com trabalhos de costura e faxinas eventuais. Maia frequentava uma escola pública, sempre com uniformes impecavelmente limpos, mas visivelmente remendados. Não havia luxos, apenas necessidades básicas atendidas com muito sacrifício e criatividade. O coração de Rodrigo se despedaçava ao ler sobre as internações hospitalares de Maia, sobre as noites que Lara passara em claro, costurando para pagar medicamentos, sobre os aniversários celebrados com bolos caseiros porque não havia dinheiro para festas. Sua filha havia crescido sem pai, sem segurança financeira, mas abundante em amor maternal. Na quarta-feira, ele não resistiu. Dirigiu até a escola de Maia, no horário de saída, estacionando discretamente do outro lado da rua. Quando viu Lara chegando para buscar a filha, seu peito se apertou. Ela caminhava apressada, claramente vindo de algum trabalho, suas roupas simples, mas sempre dignas. Maia correu ao encontro da mãe como um raio de sol, seus cabelos escuros voando no vento da tarde. O abraço que trocaram era repleto de amor genuíno, uma conexão que transcendia qualquer dificuldade material. Rodrigo observou fascinado como elas conversavam animadamente enquanto caminhavam, as mãos entrelaçadas, completamente alheias à sua presença. Na quinta-feira, descobriu onde Lara costumava levar Maia para brincar. Era uma pracinha pequena e mal conservada, com brinquedos enferrujados e grama irregular, mas para Maia parecia ser o paraíso. Rodrigo se posicionou num banco distante, fingindo ler jornal enquanto observava sua filha brincar. Maia era social, fazia amizade facilmente com outras crianças. Tinha o dom de liderar brincadeiras, organizando grupos com a naturalidade de quem nasceu para inspirar outros. Rodrigo reconheceu nela traços de sua própria personalidade, mas temperados pela doçura que só Lara poderia ter transmitido. "Mamãe, olha como eu consigo ir alto no balanço!" Maia gritou, suas perninhas impulsionando o assento de ferro com determinação. "Cuidado, minha filha, não vai muito alto." Lara respondeu, mas o sorriso em seu rosto revelava orgulho pela coragem da menina. Foi então que aconteceu. Maia estava tão empolgada que perdeu o equilíbrio, caindo do balanço com um baque surdo que fez o coração de Rodrigo parar. A criança chorou alto, segurando o joelho ralado, enquanto Lara corria desesperada para socorrê-la. Sem pensar, Rodrigo largou o jornal e atravessou a praça correndo. Quando chegou perto, Maia chorava no colo da mãe, pequenas gotas de sangue escorrendo pela perna infantil. "Ela está bem."
Suas palavras saíram antes que pudesse contê-las. Lara ergueu os olhos, o reconhecimento instantâneo seguido por uma expressão de pânico e raiva. "O que você está fazendo aqui? Eu vi ela cair e..." Rodrigo olhou para Maia, que havia parado de chorar e o observava com curiosidade. "Oi, Maia, você se machucou?" "Oi, tio, foi só um ralado pequenininho." Maia mostrou o joelho com a coragem típica de quem quer provar que é forte. "Mamãe sempre diz que ralado sara rápido." O modo como ela o chamava de tio era simultaneamente doce e devastador. Rodrigo se ajoelhou ao lado delas, ignorando o olhar assassino de Lara. "Posso dar uma olhada? Eu entendo um pouco de primeiros socorros." "Não precisa." Lara se levantou abruptamente, pegando Maia no colo. "Nós estamos indo embora." "Lara, por favor, só quero ajudar." "Você quer ajudar?" A voz dela tremeu de emoção contida. "Então desapareça da nossa vida, novamente." Maia olhava confusa entre os dois adultos, claramente percebendo a tensão, mas sem compreender sua origem. "Mamãe, por que você está brava com o tio?" "Não estou brava, meu amor. Só estamos atrasadas." Lara beijou a testa da filha, mas seus olhos permaneceram fixos em Rodrigo, frios como gelo. "Lara, precisamos conversar." Rodrigo se levantou, sua voz carregada de urgência. "Não temos nada para conversar." Ela começou a se afastar, mas ele a seguiu. "Ela é minha filha." As palavras escaparam como um sussurro desesperado. Lara parou bruscamente, Maia ainda em seus braços. Quando se virou, lágrimas brilhavam em seus olhos, mas sua voz saiu firme. "Não, você abriu mão desse direito há 5 anos. Maia tem um pai, e esse pai é ninguém." "Lara, pare de nos seguir, Rodrigo. Se eu te vir perto da minha filha novamente, vou procurar a polícia." A ameaça foi proferida com uma determinação que o fez perceber quão longe ela estava disposta a ir para proteger Maia. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu trabalhar. Ficou no escritório até tarde, observando a cidade através das janelas, mas tudo que via era o rostinho de Maia, a forma como ela havia se dirigido a ele com confiança inocente, sem saber que ele era o monstro que havia tentado impedir sua existência. Decidiu mudar de estratégia. Se não podia se aproximar diretamente, encontraria outras formas. Começou a frequentar lugares onde sabia que as encontraria. O mercadinho, onde faziam compras, a farmácia, onde compravam remédios, a padaria, onde às vezes tomavam café da manhã aos domingos. Em cada encontro casual, tentava puxar conversa. Maia sempre respondia educadamente, mas Lara a afastava rapidamente, criando um muro invisível, mas intransponível entre eles. A menina começou a fazer perguntas sobre aquele homem que sempre aparecia, e Rodrigo via o desespero crescer nos olhos de Lara. Foi numa tarde de sexta-feira que a oportunidade surgiu. Rodrigo estava no mercadinho quando ouviu Maia pedindo à mãe para comprar um brinquedo simples, uma boneca barata que custava R$ 15. Viu Lara contar e recontar as moedas na carteira. A luta silenciosa entre o desejo de agradar a filha e a realidade financeira brutal. "Hoje não, minha filha. Mês que vem a mamãe compra, tá bom?" A voz de Lara tremia ligeiramente. "Tudo bem, mamãe, eu não preciso mesmo." Maia tentou disfarçar a decepção, mas Rodrigo percebeu como seus olhinhos brilharam de tristeza por um segundo. Quando elas saíram do mercado, Rodrigo comprou a boneca e mais uma porção de brinquedos educativos. Seguiu-as discretamente até chegarem ao prédio onde moravam. Então esperou elas subirem antes de deixar os presentes na portaria com um bilhete simples. "Para Maia, de alguém que se importa." No dia seguinte, observou de longe quando elas desceram. Maia abraçava a boneca com alegria genuína, falando animadamente com a mãe sobre o anjo que havia deixado os presentes. Lara parecia preocupada, olhando ao redor como se soubesse que estava sendo observada.
O jogo do gato e rato continuou por semanas. Rodrigo enviava presentes anônimos, pagava contas em atraso no nome de Lara sem ela saber, deixava doações generosas na escola de Maia, especificando que fossem usadas para melhorar o uniforme dela. Cada gesto era uma tentativa desesperada de demonstrar que havia mudado, que queria fazer parte da vida delas. Mas Lara não era tola. Sabia exatamente quem estava por trás daqueles milagres financeiros, e isso só aumentava sua raiva. Ela não queria a ajuda dele, não queria nada que viesse dele. Havia construído uma vida independente através de puro suor e determinação, e aceitar qualquer coisa de Rodrigo seria como trair tudo o que havia conquistado. O confronto final veio numa tarde de segunda-feira. Rodrigo estava esperando na porta da escola quando Lara chegou para buscar Maia. Desta vez, ela não tentou fugir. Caminhou diretamente até ele, os olhos flamejando de fúria contida. "Chega!" Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. "Chega de nos seguir, chega de presentes, chega dessa obsessão doentia." "Lara, eu só quero..." "Você quer o quê? Comprar o perdão? Comprar o direito de ser pai?" Lágrimas corriam por seu rosto, mas sua postura permanecia firme. "Maia não está à venda, Rodrigo. Ela nunca esteve." "Eu sei que cometi erros." "Erros?" A palavra saiu como um rugido contido. "Você tentou me obrigar a matar nossa filha. Você destruiu minha carreira, me ameaçou, me humilhou. E agora aparece 5 anos depois querendo brincar de papai." A dor crua na voz dela o atingiu como físicas. "Eu mudei, Lara. Não me interessa se você mudou." Ela se aproximou mais, sua voz baixando para um sussurro venenoso. "Você teve sua chance de ser pai. Escolheu o dinheiro. Agora viva com essa escolha." "Ela é minha filha." A explosão veio carregada de 5 anos de arrependimento. "Não!" Lara gritou, fazendo outras mães se virarem para olhar. "Ela é minha filha. Eu a carreguei, eu a pari, eu a criei sozinha. Você é apenas o doador de esperma que fugiu quando as coisas ficaram difíceis." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Lara, vendo pela primeira vez a extensão real do dano que havia causado. Não era só sobre dinheiro ou conforto, era sobre dignidade, sobre escolha, sobre o direito de uma mulher decidir o próprio destino. "Ela é minha filha." Ele repetiu, mas desta vez a frase saiu como uma pergunta, não uma declaração. Lara o olhou nos olhos, e quando falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que parecia vir do fundo da alma. "Sim, Rodrigo, Maia é sua filha, e é por isso que você nunca mais deve chegar perto dela. Porque eu não vou deixar que você destrua a vida dela como destruiu a minha." A confissão ecoou pelo ar como um trovão em céu claro. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor, as pernas tremendo como se fossem desabar a qualquer momento. Lara havia dito. Finalmente havia confirmado o que ele já sabia, mas ouvir de seus lábios tornou tudo brutalmente real. "Sim, Rodrigo, Maia é sua filha." As palavras se repetiam em sua mente como um eco infinito. 5 anos de suspeitas, 5 anos de vazio existencial, 5 anos vivendo como um autômato emocional. Tudo fazia sentido agora. Ele tinha uma filha linda, inteligente, carinhosa, que crescera sem ele por sua própria escolha covarde. "Lara, Sua voz saiu rouca, carregada de emoções que não sabia nomear. "Não." Ela ergueu a mão, impedindo-o de continuar. "Você não tem o direito de dizer nada. Não depois do que fez." Do portão da escola, Maia correu em direção à mãe, com a alegria típica de quem acabara de sair da aula. Seus cabelos escuros balançavam no vento, o uniforme escolar impecavelmente limpo, apesar das remendas quase invisíveis. Quando viu Rodrigo, seu rostinho se iluminou com aquele sorriso que partia o coração dele em 1000 pedaços. "Oi, tio."
Você veio me buscar também? A inocência daquela pergunta foi como uma lâmina afiada atravessando seu peito. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura dela, suas mãos tremendo enquanto lutava para não estender os braços e abraçá-la. De perto, a semelhança era ainda mais assombrosa. Era como olhar para si mesmo em versão feminina e miniatura, mas com toda a doçura que ele havia perdido pelo caminho. Oi, Maia. Como foi a escola hoje? Sua voz saiu mais suave do que jamais havia usado com qualquer criança. Foi ótima. A tia Sandra disse que meu desenho da família ficou lindo. Maia abriu a mochila e tirou uma folha de papel amassada. Olha, eu desenhei eu, a mamãe e a vovó. A vovó está no céu agora, então eu fiz ela com asas de anjo. O desenho trêmulo mostrava 3 figuras femininas sorridentes. Nenhuma figura masculina, nenhum pai. Rodrigo olhou para aquela família completa em si mesma e compreendeu, pela primeira vez, a extensão de sua ausência. Está muito bonito, princesa. A palavra princesa escapou naturalmente, como se ele sempre soubesse que era assim que deveria chamá-la. Maia, vamos embora. Lara segurou a mão da filha com firmeza, mas não conseguiu disfarçar as lágrimas que queimavam seus olhos. Mamãe, você está chorando? Maia largou o desenho e tocou o rosto da mãe com suas mãozinhas pequenas. O que aconteceu? Alguém te machucou? A pergunta inocente destruiu as últimas defesas de Rodrigo. Ele havia machucado Lara, sim. Havia machucado a mulher que amara, a mãe de sua filha, a única pessoa que alguma vez havia visto bondade nele. E agora sua filha, sem saber, tocava na ferida que ele mesmo havia aberto. Não, meu amor. Mamãe só está um pouco cansada. Lara beijou a testa da menina, mas seus olhos permaneceram fixos em Rodrigo, uma mistura de dor e determinação. Lara, por favor, deixe-me explicar. Rodrigo se levantou, sua voz carregada de desespero. Explicar o quê? Como você me ofereceu dinheiro para matar nossa filha? Como você destruiu minha carreira quando me recusei? Como você me ameaçou e me humilhou? Cada palavra era cuspida com veneno, mas baixo o suficiente para Maia não entender. Maia olhava confusa entre os 2 adultos, claramente percebendo a tensão, mas sem compreender sua origem. Tio, por que a mamãe está brava? A pergunta foi como um soco no estômago de Rodrigo. Sua filha estava tentando protegê-lo da raiva de sua própria mãe, sem saber que ele era o culpado por toda aquela dor. Maia, vá brincar ali no escorregador enquanto eu converso com o tio. Lara apontou para o pequeno playground ao lado da escola. Tá bom, mamãe. Maia correu alegremente, deixando os 2 adultos sozinhos com o peso de 5 anos de silêncio e rancor. Ela me chama de tio, Rodrigo murmurou, mais para si mesmo do que para Lara. E é o máximo que você vai ser para ela. Um estranho ocasional. Lara cruzou os braços, sua postura defensiva como uma muralha intransponível. Eu quero ser pai dela. Agora você quer? A risada de Lara foi amarga, sem traço de humor. 5 anos depois, quando ela já não precisa mais de fraldas, de noites em claro, de remédios caros, de sacrifícios diários, eu estava com medo. Medo? A palavra explodiu de seus lábios como uma bomba. Você acha que eu não estava? Você acha que foi fácil para mim criar uma filha sozinha, sem dinheiro, sem apoio, enfrentando preconceito em cada esquina? Rodrigo baixou a cabeça, finalmente compreendendo a magnitude de sua covardia. Enquanto ele construía impérios e acumulava fortunas, Lara lutava batalhas diárias pela sobrevivência de ambas. Enquanto ele dormia em lençóis de seda, ela passava noites em claro cuidando de uma criança doente. Enquanto ele jantava em restaurantes caros, ela dividia o último pão para que Maia não passasse fome. Eu posso mudar isso. Posso dar a ela tudo que ela merece.
Ela já tem tudo o que merece. Lara olhou para Maia, que brincava feliz no escorregador. Ela tem amor, tem dignidade, tem uma mãe que daria a vida por ela. Isso vale mais que todo o seu dinheiro. Mas ela poderia ter mais. Melhores escolas, melhores roupas, viagens, oportunidades. E o que você quer em troca? Que eu esqueça o passado? Que eu finja que você não tentou nos destruir? Lara se virou para ele, fúria e dor misturadas em seu olhar. Maia cresceu sem pai porque você escolheu assim. Agora viva com essa escolha. Eu amo ela. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Você nem a conhece. Então me deixe conhecer. Me dê uma chance. Chance? Lara riu amargamente. Você teve sua chance, quando eu estava grávida, assustada, precisando de apoio. Você escolheu me oferecer dinheiro para um aborto, em vez de amor para uma família. Rodrigo fechou os olhos, as memórias daquela noite voltando como fantasmas vingativos. Lembrava-se da esperança nos olhos de Lara, quando ela contou sobre a gravidez. Lembrava-se de como aquela esperança se transformou em horror quando ele reagiu com frieza e rejeição. Eu era diferente então. Era covarde então. E continua sendo agora. Lara deu um passo em sua direção, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Porque se você realmente amasse Maia, se você realmente quisesse o melhor para ela, não tentaria forçar sua entrada em uma vida que já é completa sem você. Papai, papai. O grito de uma criança no playground os fez olhar na direção de Maia. Uma menina havia se machucado e chamava pelo pai, que correu para socorrê-la. Rodrigo observou a cena com uma dor física no peito, imaginando como seria ser chamado assim por Maia, como seria estar presente nos momentos de medo e dor de sua filha. Ela nunca vai me chamar assim, vai? Sua voz saiu quebrada. Não se você continuar sendo o homem que sempre foi. Lara o olhou com uma mistura de pena e raiva. Maia não precisa de um pai biológico. Ela precisa de estabilidade, de segurança, de amor incondicional. Coisas que você provou ser incapaz de dar. Eu mudei, Lara. Estes 5 anos me destruíram. Eu penso nela todos os dias. Me arrependo de cada palavra que disse para você. Arrependimento não apaga o passado, mas pode construir um futuro diferente. Lara olhou para ele por um longo momento, como se tentasse enxergar além da máscara de executivo bem-sucedido que ele usava. Você quer mesmo conhecer sua filha? Quer saber como foi criá-la? Sim. Ela nasceu de parto normal porque o plano de saúde não cobria cesárea. Chorei de dor por 12 horas, sozinha, porque não tinha ninguém para segurar minha mão. Ela teve pneumonia aos 4 meses e quase morreu porque eu demorei 3 dias para conseguir dinheiro para o antibiótico. Ela aprendeu a andar se segurando nas paredes porque não tínhamos dinheiro para um andador. Aprendeu a dividir porque muitas vezes só havia comida suficiente para uma de nós. Cada palavra era uma punhalada. Mas Rodrigo forçou-se a ouvir, a absorver cada detalhe da vida que sua filha havia vivido por sua causa. Ela perguntou pelo pai apenas uma vez quando tinha 3 anos. Eu disse que ele havia ido embora antes dela nascer. Ela nunca mais perguntou. Lara limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Sabe o que ela me disse? Tudo bem, mamãe. Eu tenho você, e você vale por 2 pais. Rodrigo se ajoelhou no chão, as pernas não conseguindo mais sustentar o peso da culpa e do arrependimento. Lágrimas que não derramava há décadas correram livremente por seu rosto, lavando anos de frieza e indiferença calculada. Eu sinto muito. Sua voz saiu quebrada, irreconhecível. Eu sinto muito por tudo, por ter sido um covarde, por ter abandonado vocês, por ter perdido os primeiros anos da vida dela. Maia correu de volta para eles, parando surpresa ao ver Rodrigo de joelhos no chão. Tio, você está bem? Por que está chorando?
Rodrigo olhou para aquela criaturinha perfeita, sua filha, e não conseguiu encontrar palavras. Como explicar a uma criança de 5 anos que ele era o pai que havia abandonado ela e sua mãe? Como pedir perdão por anos de ausência a alguém que nem sabia que ele deveria ter estado presente? O tio está só um pouco triste, minha filha. Lara se ajoelhou ao lado da menina, protegendo-a instintivamente. Maia olhou para Rodrigo com aqueles olhos cinzentos idênticos aos dele, cheios de compaixão e inocência. Sem dizer nada, estendeu sua mãozinha pequena e tocou o rosto molhado dele. Não fica triste, tio. Quando eu fico triste, a mamãe faz carinho e passa. Quer que eu faça carinho em você? O gesto simples e puro destruiu completamente as defesas de Rodrigo. Sua filha, que crescera sem ele, oferecia conforto ao homem que havia tentado impedir sua existência. A ironia era cruel e bela ao mesmo tempo. Obrigado, princesa. Ele segurou delicadamente a mãozinha dela. Você é um anjo. Eu sei. Maia sorriu com a confiança adorável das crianças. A mamãe sempre me fala isso. Naquele momento, ajoelhado no chão, segurando a mão de sua filha, enquanto Lara observava em silêncio, Rodrigo compreendeu que reconquistar sua família seria a batalha mais difícil de sua vida. E pela primeira vez em 5 anos, tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Os dias que se seguiram à confissão transformaram-se numa delicada dança de aproximação e resistência. Rodrigo havia compreendido que não poderia simplesmente comprar seu caminho de volta para a vida de Maia, nem forçar Lara a aceitar sua presença. Precisava provar que havia mudado, e isso significava começar do zero, como um estranho tentando conquistar a confiança de 2 pessoas que ele havia magoado profundamente. A primeira mudança veio de dentro. Rodrigo cancelou reuniões importantes, delegou projetos que antes considerava cruciais e reorganizou sua agenda para ter tempo livre. Pela primeira vez em anos, saiu do escritório antes das 8 da noite, não porque tinha compromissos sociais vazios, mas porque queria estar disponível caso surgisse uma oportunidade de ver Maia. Descobriu que Lara levava a filha para tomar sorvete todas as sextas-feiras numa pequena sorveteria do bairro, um ritual simples, mas sagrado entre elas. Rodrigo começou a frequentar o local, sempre sozinho, sempre discreto, pedindo apenas um café e observando de longe a interação entre mãe e filha. Maia sempre escolhia sabores diferentes, experimentando com a curiosidade típica da idade. Lara sempre pedia o mesmo, sorvete de morango, que dividia com a filha quando o dinheiro estava apertado. Era um momento de pura intimidade entre elas, onde conversavam sobre a escola, sobre sonhos, sobre pequenas descobertas do dia a dia. Na terceira sexta-feira, Maia o notou. Mamãe, olha, é o tio que estava na escola. Ela acenou entusiasmadamente, forçando Lara a olhar na direção dele. O constrangimento foi palpável. Lara claramente não queria aquela interrupção em seu momento especial com a filha, mas Maia já havia se levantado e caminhava em direção à mesa dele. Oi, tio! Você gosta de sorvete também? Seus olhos brilhavam com a alegria inocente de quem havia encontrado um conhecido. Oi, Maia! Sim, eu gosto de sorvete. Rodrigo olhou por cima da cabeça dela para Lara, que se aproximava relutantemente. Qual é o seu sabor favorito? O meu hoje é chocolate com amendoim, mas semana passada era morango igual da mamãe. A naturalidade com que Maia conversava com ele era simultaneamente reconfortante e dolorosa. Sua filha era uma criança sociável, confiante, sem traumas aparentes, apesar das dificuldades que enfrentara. Lara havia feito um trabalho excepcional criando-a. Acho que nunca parei para pensar no meu sabor favorito. Rodrigo sorriu, uma expressão genuína que há muito tempo não usava. Que tal me ajudar a escolher? Claro! Maia bateu palmas, empolgada com a missão.
Você parece ser do tipo que gosta de sabores sérios. Que tal chocolate amargo? Lara observava a interação com uma mistura de tensão e curiosidade. Era impossível negar que Maia estava se divertindo, e ver a filha feliz sempre foi sua prioridade absoluta. Maia, não incomode o tio. Lara hesitou na palavra, claramente desconfortável com a designação. Ela não está incomodando. Rodrigo se levantou, dirigindo-se ao balcão com Maia ao seu lado. Na verdade, acho que vou aceitar a sugestão dela. Enquanto esperavam o sorvete, Maia tagarelou sobre a escola, sobre suas amigas, sobre um desenho que estava fazendo para pendurar na geladeira. Rodrigo absorvia cada palavra como se fosse ouro, guardando cada detalhe sobre a personalidade e os gostos da filha. Sabe, tio, você tem olhos iguais aos meus. Maia observou com a franqueza típica das crianças. A mamãe diz que olhos cinzentos são especiais. O coração de Rodrigo quase parou. Especiais como? Ela diz que pessoas com olhos cinzentos são corajosas e determinadas. Você é corajoso? A pergunta simples carregava um peso devastador. Era corajoso. Ele havia sido covarde quando mais precisou demonstrar coragem. Havia fugido quando deveria ter ficado. Havia escolhido a facilidade quando deveria ter escolhido o amor. Estou aprendendo a ser, respondeu honestamente. Nos dias seguintes, os encontros casuais se tornaram menos casuais. Rodrigo descobriu que Maia adorava livros e começou a frequentar a pequena biblioteca pública onde elas iam aos sábados. Observava de longe como Maia escolhia histórias, como Lara lia para ela com vozes diferentes para cada personagem, como dividiam um mundo de fantasia que os livros proporcionavam. Foi numa dessas tardes que Maia se aproximou dele novamente. Tio, você gosta de histórias? Gosto, sim. A mamãe lê super bem. Ela faz vozes engraçadas e tudo. Quer que ela leia para você também? A sugestão inocente deixou tanto Rodrigo quanto Lara em pânico. Maia, o tio deve estar ocupado. Lara tentou desviar a situação. Na verdade, eu adoraria ouvir uma história. Rodrigo se sentou no carpete da biblioteca, ao lado de Maia, respeitando uma distância segura de Lara. Relutantemente, Lara abriu o livro de contos infantis. Sua voz, inicialmente tensa, foi se relaxando conforme se perdia na narrativa. Rodrigo observava fascinado como ela se transformava durante a leitura, como sua face se iluminava, como Maia pendia de cada palavra. Essa é a minha parte favorita, Maia sussurrou quando chegaram na cena onde o príncipe encontra a princesa perdida. Por quê? Rodrigo perguntou baixinho. Porque ele não desistiu de procurar por ela, mesmo quando todo mundo disse que era impossível. Maia olhou para ele com seriedade. Às vezes as pessoas se perdem, mas se você procurar com o coração, sempre acha. A sabedoria infantil atingiu Rodrigo como uma revelação. Sua filha estava, sem saber, descrevendo exatamente o que ele estava tentando fazer, encontrar sua família perdida, mesmo quando parecia impossível. Nas semanas seguintes, Rodrigo mudou sua abordagem completamente. Parou de tentar impressionar com dinheiro ou presentes caros. Em vez disso, começou a aprender sobre as coisas que Maia realmente valorizava: histórias, desenhos, músicas infantis, brincadeiras simples. Comprou livros de contos e passou horas praticando vozes de personagens. Aprendeu a fazer aviõezinhos de papel depois de ver Maia se frustrar com os dela que não voavam direito. Memorizou as canções infantis que ela cantarolava, preparando-se para o dia em que talvez pudesse cantá-las junto. O momento decisivo chegou numa tarde chuvosa. Maia estava na biblioteca com a mãe quando começou a passar mal. Uma febre repentina a deixou lânguida e chorosa, e Lara entrou em pânico ao perceber que não tinha dinheiro suficiente para o táxi até o hospital. Por favor, me deixe ajudar. Rodrigo se aproximou vendo o desespero nos olhos de Lara. Eu não preciso da sua ajuda.
Mas sua voz tremeu, traindo o medo que sentia. Não é para você, é para ela. Rodrigo apontou para Maia, que choramingava no colo da mãe. Ela precisa de um médico agora. A resistência de Lara desmoronou diante da necessidade de proteger a filha. Aceitou a carona, permitindo que Rodrigo as levasse para o hospital particular onde tinha convênio médico. No trajeto, Maia se aconchegou entre eles no banco traseiro, sua cabecinha apoiada no ombro de Rodrigo, enquanto ele segurava sua mãozinha febril. Foi a primeira vez que sua filha se refugiou nele em busca de conforto, e a sensação foi indescritível. Não se preocupe, princesa, você vai ficar boa. Ele sussurrou, beijando delicadamente a testa quente dela. Você vai ficar comigo no hospital? Maia perguntou com voz fraca. Rodrigo olhou para Lara, que permanecia tensa, mas não protestou. Se sua mãe deixar... No hospital, enquanto Maia era examinada, Rodrigo e Lara aguardaram juntos na sala de espera. O silêncio entre eles era pesado, carregado de 5 anos de mágoas e palavras não ditas. Obrigada, Lara murmurou finalmente. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela o olhou pela primeira vez sem raiva nos olhos. Você podia ter usado isso como vantagem. Podia ter tentado se aproveitar da situação. Eu só quero que ela fique bem. Eu sei. Lara suspirou, parecendo mais velha e cansada do que seus anos. Ela gosta de você, sabe? Fala sobre o tio gentil que encontramos às vezes. O coração de Rodrigo se aqueceu. Ela é incrível, Lara. Você fez um trabalho maravilhoso criando-a. Nós fizemos, eu e ela, juntas. Lara corrigiu, mas sua voz não carregava a hostilidade de antes. Quando o médico saiu com boas notícias, apenas um resfriado forte, nada sério, Maia pediu especificamente para Rodrigo carregá-la até o carro. Nos braços dele, ainda sonolenta pela medicação, ela murmurou: Obrigada por cuidar de mim, tio. Naquela noite, pela primeira vez, Rodrigo dormiu em paz. Havia cuidado de sua filha quando ela precisou, havia estado presente num momento de necessidade, havia provado para si mesmo que podia ser o pai que Maia merecia. Era apenas o começo, mas era um começo real. E pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo acreditou que talvez, apenas talvez, pudesse reconquistar sua família. 3 meses haviam se passado desde o dia no hospital, e uma rotina delicada havia se estabelecido entre eles. Rodrigo não era mais o estranho perseguindo sombras, mas também ainda não era pai. Existia num limbo doloroso entre esses dois mundos, conquistando centímetro por centímetro a confiança de sua filha e, lentamente, a consideração de Lara. Maia havia começado a perguntar sobre ele quando não aparecia nos lugares habituais. Cadê o tio Rodrigo? Tornou-se uma frase frequente, pronunciada com a naturalidade de quem já considerava aquela presença parte de sua rotina. Para uma criança que crescera sem figura paterna, ela demonstrava uma facilidade surpreendente em aceitar esse homem gentil que sempre aparecia nos momentos certos. O aniversário de 6 anos de Maia se aproximava e Lara enfrentava o dilema familiar. Como fazer uma festa digna com recursos limitados? Rodrigo observara suas conversas sussurradas ao telefone com outras mães, tentando organizar algo especial, mas econômico. Viu a forma como ela contava e recontava o dinheiro, fazendo cálculos mentais de bolos caseiros versus comprados, decorações simples versus elaboradas. Foi Dona Helena, da floricultura onde Lara trabalhava esporadicamente, quem plantou a semente da mudança. Por que você não deixa aquele homem ajudar? É óbvio que ele se importa com vocês. Não é tão simples assim, Lara respondera, arrumando nervosamente os vasos de flores. Filha, orgulho não alimenta ninguém e Maia merece ter um aniversário especial. As palavras ecoaram na mente de Lara por dias. Ela observava Maia desenhar convites de aniversário feitos à mão,
sua empolgação contagiante, apesar da simplicidade dos materiais. A menina sonhava com uma festa de princesa, com vestido rosa e coroa brilhante, sonhos que o orçamento apertado não conseguiria realizar. Foi numa tarde de quinta-feira que Rodrigo tomou a iniciativa. Encontrou Lara na praça onde costumava levar Maia para brincar, mas desta vez ela estava sozinha, sentada no banco observando outras crianças brincarem. "Onde está a Maia?" ele perguntou, sentando-se respeitosamente a uma distância segura. "Na casa da amiguinha, aniversário da colega de classe." Lara não tirou os olhos das crianças que corriam pelo playground. Festa temática de unicórnios, com decoração profissional, buffet completo, animação. A inveja disfarçada de melancolia na voz dela não passou despercebida. "E o aniversário da Maia? Vai ser em casa. Bolo caseiro. Salgadinhos que eu mesma vou fazer. Decoração com papel crepom." Lara tentou soar animada, mas a tristeza transparecia. "Ela não se importa. Sempre foi assim." "Mas você se importa." Lara finalmente o olhou, lágrimas brilhando nos olhos. "Claro que me importo. Qual mãe não quereria dar o melhor para a filha? Maia nunca reclamou, nunca pediu mais do que eu podia oferecer, mas isso não significa que eu não sonhe em poder dar a ela tudo o que merece. Deixe-me ajudar. Rodrigo, não como o pai que abandonou vocês, como alguém que se importa genuinamente com Maia." Ele se inclinou para a frente, sua voz carregada de sinceridade. "Deixe-me dar a ela um aniversário que ela lembre para sempre." "E o que você quer em troca?" A pergunta revelava a profundidade das feridas passadas. Lara havia aprendido que nada na vida vinha sem preço, especialmente vindos de homens com poder. "Nada." Rodrigo respondeu simplesmente: "Só quero vê-la feliz." Nos dias seguintes, Rodrigo se transformou num planejador de festas infantis, obsessivo. Pesquisou temas preferidos de meninas de 6 anos, estudou decorações, consultou especialistas em entretenimento infantil. Descobriu que Maia era fascinada por borboletas, informação que obteve observando seus desenhos e ouvindo suas conversas com a mãe. Secretamente, alugou o salão de festas mais bonito do bairro e transformou-o num jardim encantado de borboletas. Centenas de borboletas de papel colorido pendiam do teto, flores naturais decoravam cada mesa e um enorme bolo em formato de jardim ocupava o centro do salão. No dia do aniversário, Maia acordou pensando que teria sua festa caseira habitual. Lara havia preparado tudo: o apartamento limpo, alguns salgadinhos caseiros, o bolo de chocolate que faziam juntas todos os anos. "Mamãe, posso usar meu vestido rosa da festa da Sofia?" Maia perguntou, referindo-se ao único vestido de festa que possuía. "Claro, princesa! Hoje você é a aniversariante." Foi quando a campainha tocou. Lara abriu a porta esperando encontrar a primeira convidadinha, mas em vez disso, viu Rodrigo segurando uma caixa elegante. "Eu posso entrar?" Relutantemente, Lara o deixou passar. Rodrigo se ajoelhou na altura de Maia, que correu para cumprimentá-lo com seu entusiasmo característico. "Parabéns, princesa. Trouxe um presente especial para você." Dentro da caixa estava o vestido mais lindo que Maia já havia visto. Rosa claro, com detalhes em dourado, tule delicado e uma pequena coroa de strass que brilhava como diamantes de verdade. "É para mim?" Maia sussurrou, tocando o tecido como se fosse feito de nuvens. "Para a princesa mais linda do mundo." Enquanto Maia se trocava no quarto, Lara confrontou Rodrigo. "Você não pode simplesmente aparecer e... A festa está no Salão Jardim Encantado. O carro vai buscá-las em 1 hora." "Que festa? Rodrigo, eu não concordei com isso." "Não é para você, é para ela." Ele apontou para o quarto onde Maia cantarolava feliz. "Por favor, Lara, deixe-me dar isso a ela." Quando Maia saiu do quarto transformada numa princesa de verdade, seu sorriso foi tão radiante que derreteu qualquer resistência que Lara ainda mantinha. A festa foi mágica.
Maia entrou no salão decorado e suas mãozinhas voaram para o rosto em surpresa absoluta. Mamãe, é como um jardim de fadas. Todas as suas amigas estavam lá, igualmente deslumbradas com a decoração. Havia animação com palhaços especializados, uma mesa de doces que parecia saída de um conto de fadas, e atividades organizadas que mantiveram as crianças entretidas por horas. Rodrigo permaneceu discretamente no fundo, observando cada segundo da alegria de Maia. Quando chegou a hora do parabéns, ela procurou por ele com os olhos. Tio Rodrigo, vem cantar parabéns comigo. Ela estendeu a mãozinha, puxando-o para perto da mesa do bolo. Quando começaram a cantar, Maia segurou a mão dele de um lado e da mãe do outro, criando um círculo familiar que até então havia existido apenas nos sonhos de Rodrigo. Faz um pedido, princesa, Lara murmurou quando Maia se preparou para soprar as velas. Maia fechou os olhinhos com força, concentrou-se intensamente e soprou todas as 6 velas de uma vez. Quando abriu os olhos, correu para abraçar Rodrigo. Obrigada pela festa mais linda do mundo, ela gritou, seus bracinhos apertando o pescoço dele com força. Do que você gostou mais? Rodrigo perguntou emocionado. De ter você aqui comigo, Maia respondeu com a honestidade brutal das crianças. Naquela noite, depois que todas as convidadas foram embora e Maia dormia exausta, mas feliz em seus braços no carro, Lara finalmente baixou suas defesas. Obrigada, ela sussurrou no silêncio do veículo. Foi o melhor dia da minha vida, Rodrigo confessou. Rodrigo, talvez possamos tentar. Lara o olhou pela primeira vez com algo parecido com esperança. Não pelo que você pode nos dar, mas pelo que você já nos deu. Você fez minha filha feliz hoje. Nossa filha, ele corrigiu suavemente. Nossa filha, Lara repetiu, e pela primeira vez em 5 anos, a palavra não soou como uma acusação. Maia murmurou em sonhos. Papai. A palavra saiu naturalmente, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no vocabulário dela. Rodrigo parou o carro, lágrimas correndo por seu rosto. Sua filha havia o chamado de pai. Finalmente estava voltando para casa. Nunca mais vou deixá-las, ele prometeu, beijando a testa de Maia adormecida e encontrando o olhar de Lara pelo retrovisor. Nunca mais. Era o final que Maia merecia, o recomeço que Lara havia ousado sonhar, e a redenção que Rodrigo passara 5 anos buscando. Uma família finalmente reunida, não pela conveniência ou obrigação, mas pelo amor verdadeiro e pelo perdão que cura todas as feridas.